Estamos no ar com mais um Pare Ponto em Pauta. E aí, Flavião, tudo beleza? Tudo em paz e contigo? Tudo beleza, mais um Pare Ponto em Pauta aqui pra gente. Põe na conta. Então vamos lá, antes de pôr na conta, vamos pôr na conta da galera, mas calma, é só pra pedir aí pra você se inscrever no canal, acione o sininho da rede social, não custa nada, não dói nada e continua sendo muito importante pra gente aqui do canal. Então já deixa seu like, seu comentário, sua pergunta e também estamos lá no Apoia-se, viu, Flavião? Opa, maravilha. Isso, tá aí na descrição o link, então clica. apoia.se/pareponto e saiba como ser um apoiador do canal e ter aí benefícios exclusivos. Flavião, para não perder o costume, qual é a boa? Ih, rapaz. Conta pra gente aí. Hoje eu tenho uma proposta diferente aqui, para Boa. você e para quem nos assiste. Até para motivar a participação de todo mundo. A gente está na Semana do Meio Ambiente. Exatamente. Né? Dia Mundial do Meio Ambiente, segunda-feira, dia 5 de junho. E até talvez por conta disso, apareceram algumas matérias no jornal Estado de São Paulo. E eu comecei a encadear algumas matérias que se tratam de assuntos distintos, de formas diferentes. E a minha sugestão é que a gente traga parte dessas matérias aqui para discutir, sem entrar no mérito, no conteúdo do que é discutido, mas na forma. Porque a gente tem trazido para o debate aqui várias vezes essa questão que opõe desenvolvimento econômico e a preservação socioambiental, projetos socioambientais, como sendo antagônicos e indissociáveis. Exatamente, Né? Indissociáveis não. Separáveis. Exatamente. Né? E eu acho que essas matérias ilustram, esses artigos, na verdade, ilustram bem isso que a gente está falando, na minha opinião. Vamos ver se a conta fecha aqui. Isso, a gente tem uns zeros aí, né? Se você concorda. Vamos lá. E se quem nos assiste concorda também. Aliás, por favor, depois se manifestem nas nossas redes e digam qual a opinião de vocês a respeito do assunto. Bom, o primeiro artigo que eu observei aqui foi um artigo assinado pelo Cláudio de Moura Castro, que é pesquisador em educação. E o título aqui já está entre aspas, que é Minério não dá duas safras. Segundo o autor do artigo, ele considera esse um slogan genial que é entoado por pessoas ou por movimentos que são contrários à mineração do minério de ferro. De novo, não vou entrar no mérito da questão aqui. Mas ele aponta que esses grupos que são contrários à mineração do minério de ferro possuem 3 erros básicos nas suas abordagens. O primeiro deles é a ilusão de que podem vencer, a não ser em casos muito ofensivos, diz ele. Segundo ele, é arrostar uma atividade que traz empregos, ou seja, confrontar uma atividade que recolhe bilhões de impostos e gera preciosas divisas. Aí ele cita uma empresa e depois ele continua. Diante disso, governantes e cidadãos de bom senso aprovam as novas minerações. São guerras anunciadas e fracassadas. Eu confesso que, num determinado ponto, eu até chego a concordar com ele, porque eu tenho acompanhado algumas divergências, alguns projetos em que se opõem interesses econômicos e alguns grupos mais idealistas, enfim, voltados mais à preservação. E até em alguns projetos que eu tive a oportunidade de participar, eu comentei que essa discussão precisa ser menos polarizada mesmo. Porque, no final das contas, acaba sendo um cabo de guerra e o poder econômico acaba vencendo na questão do idealismo. Mas, ao colocar, na minha opinião, adjetivar governantes e cidadãos que aprovam novas minerações como pessoas de bom senso, na minha opinião, isso já invalida o debate. Porque ele automaticamente coloca no outro campo, talvez no campo dos que não têm bom senso, aqueles que não aprovam. Por algum motivo ou outro, né? Por algum motivo ou outro. Ou seja, na minha opinião, é uma discussão já enviesada desse ponto de vista. Mas, vamos seguir. O segundo erro que ele aponta aqui adotado pelos opositores das minerações é achar que minério de ferro é algo raro, etc, etc. E ele vai para a linha também do viés econômico, dizendo que não parece uma ideia brilhante deixar de ganhar hoje, na esperança de uma escassez de minério de ferro futura. Com a maior concorrência, pode até haver uma degradação secular no preço. Ou seja, ele justifica, de novo pelo viés econômico, de que o ganho está aí.
Não importa o dano que ele vai causar. Pegar ou largar. É pegar ou largar. Porque, por que eu vou deixar para ganhar depois o que eu posso ganhar hoje? É mais ou menos nessa linha. O terceiro, e segundo ele, mais lastimável engano é ignorar opções bem melhores e até com mais chances de vitória. São as guerras boas. E as guerras boas, às quais o autor se refere, diz que cumpre lutar por um marco legal à prova de bala, dando segurança de que os inevitáveis danos serão compensados de forma satisfatória. Nessa linha, há dois frontes. O primeiro é garantir a compensação dos prejuízos mais imediatos. O segundo é assegurar um bom destino, no caso para as cavas exauridas, que aí é uma questão específica da mineração. Mas veja, parte-se do princípio de que o dano é inevitável. E aí a gente já discutiu isso aqui várias vezes. Não há intervenção humana, e ainda mais na área de mineração, que não provoque impacto. O que ele se esquece, e eu não vou questionar o artigo aqui, é que essas ferramentas já existem. Né? Como já aconteceu, por exemplo, no episódio recente da exploração de petróleo no norte do país, os impactos fazem parte dos projetos iniciais. E os planos de recuperação das áreas degradadas também. O que acontece é que eles existem, os tais planos, e nem sempre são cumpridos. Nem sempre são considerados. Né? Nem sempre são considerados. Nem cumpridos, né? Então, considerar isso na conta para um debate, já colocando a questão econômica como o único ponto de vista viável, na minha opinião, é colocar em sentidos opostos coisas que deveriam ser complementares. O segundo artigo, eu nem vou entrar tanto, nem vou mergulhar no texto. Mas ele se refere a uma situação que está acontecendo agora aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é a revisão do plano diretor. O título do artigo é Revisão de Plano Diretor opõe especialistas e o mercado imobiliário. Como se o mercado imobiliário também não fosse especialista no assunto. Também acho uma forma de abordagem um pouco enviesada. E o subtítulo, não sei como é que chama isso na linguagem jornalística, O olho da notícia. O olho da notícia. O olho da notícia diz que professora do INSPER entende que proposta do plano diretor, de revisão do plano diretor, deixa a cidade mais excludente, enquanto o sindicato patronal fala em ação inclusiva. Peraí. Então, voltamos para a polarização. Tem alguém falando para lá e alguém falando para cá. Então, esse debate não pode correr dessa forma. Enquanto essas pessoas não sentarem para conversar, e de novo, não estou dizendo que isso não aconteceu, mas tem que haver consenso. Claro. Né? Isso aqui só pode prosperar no consenso. E consenso a gente já sabe que não é unanimidade. Né? Talvez eu tenha convivido um tempo bacana com as minhas amigas Flávia Scarpinella Bueno, com a Paula Camargo Lima, que são especialistas em mediação, e comecei a enxergar exatamente isso, que a gente, na verdade, não precisa chegar num ponto em que a gente concorde com tudo que a outra parte está dizendo. Mas o consenso é exatamente ceder, que ambos cedam para que chegue num viés comum, né? Numa alternativa comum e benéfica para todos. O terceiro artigo, deixa eu ver aqui. Conta aí que eu já estou doido para... Tá difícil segurar o rapaz aqui. É intitulado Como Desenvolver a Amazônia. Tá. Que foi, se não me falha a memória, está numa coluna do Celso Ming, mas está assinado aqui com Pablo Santana, comentarista de economia. E ele já me trouxe aqui uma questão interessante. De novo, vou pensar somente um trecho. A gente vai deixar o link dos artigos para vocês. Mas ele diz o seguinte, que o desenvolvimento da região amazônica não deve apenas se basear na preservação e redução do desmatamento. Olha só. Como aponta José Pedro Costa, do grupo de pesquisa Amazônia em Transformação da USP, será preciso incluir a floresta e suas populações no centro da expansão econômica brasileira, para garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento urbano. Evidentemente, essa discussão aqui começou a partir da negativa do IBAMA em conceder a licença para a exploração de petróleo pela Petrobras, enfim, e por aí vai. De novo, não vamos entrar no mérito. Mas o autor ele traz
algumas alternativas, como a exploração sustentável de alguns bens, discute a questão da falha ou da ineficácia da Zona Franca de Manaus, como alternativa de desenvolver a região e tudo mais, mas já parte para uma linha em que a gente considera um caminho mais viável, que é incluir e discutir o desenvolvimento econômico e sustentável. Está no balanço aí dos dois, né? Está no balanço. Eu só vou trazer o último artigo aqui, que é para dar uma pimentada nesse nosso debate. E aí vou rememorar outro grande amigo, que é o René de Paula, que esteve aqui conosco também, e que fala bastante dessa... Deixa eu voltar, que o artigo saiu enquanto eu falava. Que fala bastante dessa questão da inteligência artificial e dos problemas que isso pode trazer, ou dos benefícios. O artigo é intitulado "A inteligência artificial começa a mudar a atuação da classe política". E o olho do artigo diz que deputados já usam a ferramenta para escrever discursos e ajudar eleitores a formular pedidos ao poder público. Mas o trecho que me interessou para trazer para a discussão diz o seguinte, que a combinação das capacidades de gerar informação e distribuição por meio de novas tecnologias não vai permitir a estabilização que a estrutura social precisa para pensar, refletir e governar. Imagens e áudios falsos, discursos criados e dirigidos às pessoas certas em busca da indignação, ressentimento e ódio podem aprofundar o abismo. Fecho aqui a consolidação desses 4 artigos, vou passar a palavra para o Tuller. Se vira, né? Ele fecha aqui e se vira. E vou sair correndo, porque eu sei que o negócio vai esquentar, para dizer que na emergência que nós temos de resolver todas as questões socioambientais que ainda geram divergência, oposição e polarização, mais do que isso, aparece agora a figura da inteligência artificial, que não é de agora. Para fomentar e ainda criar... Exatamente. Que, evidentemente, pode trazer muitos benefícios, mas pode trazer esse tipo de situação que a gente está vendo aqui. Deixo agora a palavra ao meu amigo Fernando Tuller e solicito a vocês que encaminhem essencialmente a vocês, né? A gente quer muito ouvir vocês, então deixem os seus comentários. Mas acho que principalmente, Flávio, eu acho que fica claro em cima desses artigos que envolvem muito a parte econômica e envolve muito o capital em todos esses temas que você trouxe, né? Em decisões que o capital vai estar muito presente, em que a gente ainda caminha a passos muito tímidos e ainda é um embrião o lance do ESG. Né? Embora alguns entrevistados aqui tenham comemorado que agora o lado financeiro está dando atenção para isso, está na bolsa e tudo mais, a gente vê que em situações em que os valores são muito altos, né, estão muito lá em cima, de que o que vai prevalecer ainda, em muitos casos, é o capital. Né? Não tenho dúvida. Então, o ESG ainda não é uma realidade para boa parte das pessoas que são os donos do dinheiro, para ficar bem claro, é aqui. Né? A gente vai ter, inclusive, episódios aí à frente, nas próximas semanas, em que a gente vai tratar muito nisso, né? Com o Gabriel, que é um jovem ativista, ele vai dar um pouco da posição dele, de quanto está maturando isso. Mas que me chamem de novo de pessimista, como já chamaram, Flávio, mas eu acho que assim, ainda tem muita coisa pró forma, porque isso são casos em que o ESG podia estar escancarado como uma coisa mais madura, em que quem está do lado do dinheiro, digamos assim, poderia fazer essa ponderação, como se disse no caso da Amazônia, está um pouco mais equilibrado, já tem um pouco da visão disso. Mas acho que fica um alerta que a gente precisa caminhar muito melhor, muito mais para isso, para a gente ter as coisas mais equilibradas. Agora, quanto à inteligência artificial, é algo já que a gente tem falado bastante aqui, acho que talvez mais em off, né? A gente não falou ainda muito no ar sobre isso, mas é um assunto que a gente quer trazer cada vez mais. A gente meio que não tinha dúvida que isso ia acontecer, né? É como aquela arma, né, entre aspas, que é criada e cai na mão da pessoa errada, mais ou menos isso, né? Vamos lá, me cabe aqui o papel otimista da dupla, isso. não é isso? Vamos lá, me cabe o papel otimista. Trazendo uma visão otimista, eu vejo o seguinte, de fato eu concordo contigo que a questão do ESG não está ainda consolidado e disseminado por todas as empresas, mas nós já temos trazido
aqui vários exemplos de boas e grandes empresas que têm desenvolvido trabalhos nesse sentido. Não, sem dúvida. O que eu não quero é que chegamos numa zona confortável. Longe disso. Finalmente a Faria Lima está olhando para o SG. Eu acho que ainda não. Eu acho que, inclusive, falta exatamente esse ponto. Aliás, nesses artigos tem um exemplo, inclusive, de que a Febraban agora encampou a ideia de não financiar projetos que não sejam sustentáveis. Enfim, tem uma outra linha que a gente pode abordar depois para a gente não ultrapassar demais o tempo. Mas existe sim já um viés. O que a gente precisa, na verdade, aí voltando para o lado otimista, é fazer com que esse tipo de discussão que a gente promove aqui no Para e Ponto, trazendo gente que pensa a favor e contrário, inclusive, a esse assunto, encontre um caminho para que essas soluções sejam, de fato, mais ponderadas e menos polarizadas. Porque polarizados, ou a gente vai pender para um lado ou para o outro e nenhuma das duas tá bacana e vai atingir. E, gente, tá do lado do equilíbrio, ou do lado do capital, ou do lado do socioambiental, não quer dizer que você está com uma decisão... É duro a gente falar isso de novo, que você tem uma posição política nisso, né? Não, mas é porque a gente também não está no lado de um ou de outro. Exato, a gente está tentando buscar uma mescla das duas coisas. Não, é porque a gente tem que repetir isso sempre. Sempre, tem que repetir isso sempre, exato. A gente não está criticando nenhum lado e nem o outro. Ou estamos criticando ambos. Né? Na verdade, o que a gente quer é um meio termo. Que não necessariamente precisa ser o meio, precisa ser uma mistura disso tudo, um caldo disso tudo. Isso. Não é isso? Falta, inclusive, que essa discussão, e aí a gente volta para muita coisa que a gente discute aqui, que é a participação individual das pessoas, que muita gente fala, poxa, isso daí é uma bobagem, e de fato, do ponto de vista de consertar o problema como um todo, é uma bobagem. É um parafuso na engrenagem. Mas essas ações individuais, quando colocadas quando amplificadas, podem sim fazer mudar e fazer chegar isso, inclusive, ao governo, que aí sim... Ele vai ter outra percepção disso, de repente. Não, mas o governo precisa ser ESG para definir seus planos estratégicos, para dizer onde a iniciativa privada pode contribuir, onde a sociedade civil pode contribuir, por aí vai. Não é isso? E o governo não está sendo ESG. Exatamente. Precisa ser. Precisa ser. Assim como se cobra a iniciativa privada, precisa cobrar o poder público também de que seja mais ESG, sustentável, enfim, qualquer palavra que você queira adotar. Mas eu acho que a gente tem um caminho, sim. Agora, inclusive, amplificado pela inteligência artificial. Vamos ver, se a inteligência natural não está dando conta, quem sabe artificial não vai resolver. Mas então, com esse cuidado que a gente tem que... Você traz uma notícia que não tem como a gente ficar muito otimista, né? De que as pessoas já estão usando isso para polarizar ainda mais, criar discursos que abram mais porta para esses extremos, né? Então, é claro, acho que eu não sou um especialista em inteligência artificial, já entrevistei algumas pessoas para falar sobre isso, mas acho que fica um alerta ligado para isso, né? Porque é aquela coisa, né? As coisas que são boas de ferramentas, né? Principalmente na tecnologia, funcionam bem quando estão na mão de pessoas que estão bem intencionadas. Acho que a primeira coisa é saber que o problema existe. Sabendo que o problema existe, a gente pode começar a trabalhar na solução. Né? Em relação à questão da sustentabilidade, essa questão do desenvolvimento econômico ou socioeconômico, o desenvolvimento sustentável, a gente já sabe que o problema existe e tem muita coisa para fazer. Vamos agora acrescentar a esse caldo da Vou inteligência. correndo ali para o ChatGPT perguntar como posso ser mais sustentável. Quero ver o que ele vai me dizer. Maravilha, a gente traz isso aí no próximo pauta. É isso, Flavião? Perfeito. Bom papo, hein, cara? Rendeu. Tá vendo? Rendeu. E renderia mais aqui. É que nosso tempo aqui é curto, mas foi muito bom estar com vocês mais uma vez, mais uma semana. Então não se esqueça, se inscreva no canal, acione aí o sininho da rede social, deixe seu like, seu comentário e corre pro Apoia-se que a gente está esperando você lá também. É isso aí. Certo, Flavião? Perfeito. Então tá bom. Esse foi aí mais um Para e Ponto em Pauta. A gente se vê no próximo. Até lá.